Dezembro de 2025 chegou, e enquanto o mundo se prepara para festas e fogos de artifício, existe algo acontecendo no mundo espiritual que vai determinar se você entra em 2026 vitorioso ou derrotado, algo que 99% das pessoas ignora, e essa ignorância custa caro. Eu preciso te falar uma verdade que vai incomodar primeiro e libertar depois. Neste exato momento, no Tribunal Celestial, Deus está avaliando seu 2025. Cada escolha, cada palavra, cada atitude. E com base nessa avaliação, Ele está decidindo o que você merece carregar para 2026. Portas que vão abrir, portas que vão fechar, promessas que vão se cumprir, maldições que vão ser quebradas. Olha ao seu redor. Estamos fechando mais um ano de caos absoluto. Economia despencando, desemprego crescendo, ansiedade matando mais que doenças físicas, famílias destroçadas, casamentos implodindo, jovens desistindo de viver. E a grande maioria vai entrar em 2026 repetindo os mesmos erros de 2025, porque não entende que dezembro não é mês de festa, é mês de prestação de contas espiritual. Daniel sabia disso. Enquanto Babilônia celebrava, ele estava de joelhos intercedendo. E foi justamente em dezembro, no fechamento de um ciclo, que o céu se abriu e a resposta chegou. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. Deixa eu te contar sobre Renato. 45 anos, empresário, evangélico há 20 anos. Ele começou 2025 cheio de fé. Fez campanhas, deu ofertas, jejuou, orou. Acreditou que este seria o ano dele. Mas dezembro chegou e ele está pior que em janeiro. Empresa à beira da falência, casamento gelado, filhos distantes, saúde abalada. Mais um ano jogado fora. Ele olha para o espelho e não reconhece o homem que vê. Onde está aquele jovem cheio de sonhos? Onde foi parar a paixão por Deus? Onde ficou a convicção de que seria alguém grande? Tudo que sobrou foi cansaço. Uma fadiga espiritual tão profunda que nem oração alivia mais. Ele perdeu algo pior que dinheiro. Perdeu esperança. Mas aqui está o que ninguém contou para Renato. O problema não foi 2025, foi como ele usou 2025. Ele passou o ano inteiro reagindo aos problemas quando Deus queria que ele governasse sobre eles. Viveu no modo crise quando foi chamado para o modo conquista. Passou 365 dias apagando incêndios quando deveria estar construindo império. E agora, em dezembro, no tribunal espiritual, Deus está perguntando: Renato, o que você fez com o tempo que te dei, com as oportunidades que abri, com os recursos que liberei? E a resposta define o que acontece em 2026. Aqui está a revelação que poucos entendem. Dezembro não é fim de ano. É dia do julgamento. No calendário espiritual, este mês funciona como um tribunal, onde Deus senta no trono, abre os livros e avalia sua mordomia. E dependendo do que ele encontrar, ele renova seu mandato ou te remove da posição. Isso te choca? Deveria, porque a igreja moderna ensinou que Deus é bonzinho demais para cobrar algo. Que graça significa ausência de responsabilidade. Que você pode viver de qualquer jeito porque está tudo coberto pelo sangue. Mas isso não é evangelho, é engano religioso. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25 justamente para destruir essa mentira. 3 servos receberam recursos, 2 multiplicaram, 1 enterrou. E quando o Senhor voltou para acertar contas, o que aconteceu? Os fiéis foram promovidos, o infiel perdeu até o que tinha. Versículo 29. A quem tem será dado mais, de quem não tem, até o que tem será tirado. Isso não é crueldade divina, é lei espiritual. É assim que o reino funciona. Deus não desperdiça autoridade com quem não provou ser fiel. Não libera nível 2 para quem não honrou nível 1. E dezembro é o mês onde essas avaliações acontecem com mais intensidade. Onde o céu decide, esse merece mais ou esse precisa de menos. Agora me escuta com atenção, porque isso pode mudar tudo. Talvez você não esteja pronto para o 2026 que você quer. Não por falta de unção, mas por falta de caráter.
Você orou por promoção, mas continua com mentalidade de empregado. Pediu casamento, mas não curou as feridas que sabotam intimidade. Declarou prosperidade, mas mantém hábitos de pobreza. E Deus, que te ama demais para te dar o que vai te destruir, está usando este dezembro para te preparar, para fechar portas que parecem boas, mas são armadilhas, para bloquear relacionamentos que vão sugar sua alma, para frustrar planos que vão te desviar do propósito. Provérbios 16:9 alerta: o coração do homem planeja, mas o Senhor dirige os passos. Você fez planos lindos para 2026? Maravilha! Mas Deus está avaliando se você tem estrutura emocional para carregar o peso desses planos. Porque bênção sem maturidade vira maldição. Autoridade sem humildade vira ditadura. Riqueza sem sabedoria vira ostentação vazia que destrói a alma. Então, se 2025 foi um ano de portas fechadas, de silêncio divino, de sonhos adiados, não foi necessariamente rejeição. Pode ter sido proteção. Deus te salvando de você mesmo. E agora, em dezembro, Ele está finalizando esse processo de lapidação antes de te promover. Mas aqui está a virada que muda o jogo. Você não é apenas réu nesse tribunal. Você tem direito à defesa. Você pode apresentar provas a seu favor. Você pode reverter sentenças negativas. Porque existe um advogado no céu que já garantiu sua vitória se você souber como invocar sua autoridade. 1 João 2:1 declara: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus não é apenas Salvador, Ele é advogado de defesa no tribunal celestial. E sua estratégia é infalível, porque Ele não argumenta sua inocência. Ele apresenta seu próprio sangue como evidência de que sua dívida já foi paga. Daniel entendeu isso profundamente. Daniel 10 revela que ele orou por 21 dias, até que um anjo apareceu com uma mensagem chocante. Desde o primeiro dia suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias. A resposta saiu imediatamente, mas houve guerra espiritual para ela chegar. Isso significa que no tribunal celestial existe conflito de interesses sobre seu destino. O diabo tem acusações contra você, listas de pecados, arquivo de falhas, e ele apresenta tudo isso para bloquear suas bênçãos. Apocalipse 12:10 o chama de acusador dos irmãos. Mas você tem um advogado melhor, e ele nunca perdeu um caso. Então, como você se posiciona neste tribunal de dezembro para garantir vitória em 2026? Como você garante que a sentença seja favorável? Simples. Você para de se defender e começa a acusar o acusador. Para de aceitar derrota e começa a decretar vitória. Para de viver como réu e passa a viver como filho. Apocalipse 12:11 revela a estratégia vencedora. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Duas armas poderosas: o sangue de Jesus e seu testemunho. O sangue limpa, o testemunho declara. Um te justifica legalmente, outro te posiciona espiritualmente. Porque no tribunal celeste não basta estar perdoado. Você precisa declarar isso em alta voz. Quando você testemunha que Jesus te salvou, curou, libertou, restaurou, você está literalmente anulando as acusações do inimigo com provas jurídicas. Está dizendo: sim, eu pequei, mas o sangue de Jesus me purificou. Sim, eu falhei, mas a graça de Deus me restaurou. Sim, eu caí, mas Ele me levantou. E dezembro é o mês estratégico para fazer isso, para revisar 2025 com honestidade brutal, reconhecer cada erro, confessar cada falha, mas também declarar cada vitória, cada livramento, cada provisão, cada proteção. Porque quando você testemunha o que Deus fez, você profetiza o que Ele ainda vai fazer. Voltemos a Renato. Segunda semana de dezembro. Ele está quebrado, desesperado, pronto para desistir de tudo. Mas algo acontece. Sua filha de 16 anos entra no escritório e pergunta: pai, você ainda acredita em Deus? A pergunta é simples, mas corta como espada, porque ela não está questionando teologia,
Está questionando o testemunho. E naquele momento Renato entende tudo. Ele passou 2025 inteiro falando de fé, mas vivendo no medo. Pregando vitória, mas aceitando derrota. Declarando bênção, mas vivendo na maldição. E sua filha percebeu a incoerência. Porque filhos não ouvem sermões, observam comportamentos. E o comportamento de Renato gritava: Deus não é real o suficiente. Aquela noite, sozinho, Renato faz algo que não fazia há anos. Ele chora de verdade. Não lágrimas religiosas de culto, mas lágrimas de quebrantamento genuíno. E grita para Deus: eu não aguento mais fingir. Ou tu és real, ou eu desisto de vez. Salmos 51:17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. E algo rompe, não no céu, dentro dele. Porque Deus não se move por performance gospel. Ele responde a corações despedaçados, a almas desesperadas, a rendição total. E quando Renato finalmente tirou a máscara religiosa e se apresentou nu diante de Deus, o tribunal celestial registrou: esse homem está pronto. Libere o próximo nível. Aqui está algo que vai explodir sua mente. O tribunal espiritual de dezembro não julga apenas falhas. Julga potencial não ativado. Deus não olha só para o que você fez. Olha para o que você pode fazer e não está fazendo. E isso é mais sério do que você imagina. Na parábola dos talentos, o servo que enterrou o talento não roubou, não perdeu, apenas não multiplicou. E foi severamente julgado por isso. Por quê? Porque potencial desperdiçado é a maior tragédia espiritual. É ter capacidade para impacto, mas escolher mediocridade. É ter unção para multidões, mas acomodar-se com migalhas. Quantos livros estão dentro de você que nunca foram escritos? Quantos negócios Deus mostrou que você nunca tirou do papel? Quantas pessoas Ele enviou para você discipular que você ignorou? Quantas oportunidades Ele abriu que você deixou passar por medo, preguiça ou incredulidade? Efésios 2:10. Somos criados para boas obras que Deus preparou de antemão. E dezembro é o mês onde Deus pergunta: por que essas obras não foram realizadas? Não para te condenar, mas para te despertar, para te sacudir da zona de conforto religiosa, para te tirar da plateia e te colocar no palco. Porque 2026 não é para espectadores, é para protagonistas. Não é para seguidores de trends gospel, é para revolucionários do reino. Agora vem o choque de realidade que liberta. Talvez 2025 tenha sido terrível não apesar de Deus, mas por causa dele. Não como maldição, mas como misericórdia brutal. Porque Deus viu aonde você estava indo e decidiu te parar antes que fosse tarde demais. Decidiu implodir seus planos para salvar seu destino. Jonas descobriu isso do jeito mais difícil. Ele tinha um plano: fugir de Nínive. Deus tinha outro: salvar uma cidade inteira. E quando os planos colidiram, Deus enviou uma tempestade, um peixe e 3 dias de escuridão visceral. Parece crueldade? Era cirurgia. Deus matando o Jonas rebelde para ressuscitar o Jonas obediente. Provérbios 19:21. É brutal. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Seus planos são bonitos, mas não são soberanos. E quando eles ameaçam desviar você do propósito eterno, Deus os destrói. Não porque te odeia, mas porque te ama demais. Então, se 2025 foi o ano onde tudo desmoronou, onde todos os planos falharam, onde nada saiu como você esperava, respira fundo e considera: talvez Deus não estivesse negando seus desejos. Talvez estivesse protegendo seu destino. Talvez cada porta fechada tenha te salvado de uma prisão disfarçada de palácio. E dezembro é o mês onde você finalmente enxerga isso e agradece. 3ª semana de dezembro. Renato está diferente. Não porque os problemas acabaram. A empresa ainda luta. O casamento ainda está frio. Mas algo mudou dentro dele. Ele não está mais desesperado. Está determinado. Não vive mais no pânico. Vive na convicção de que o Tribunal Celestial decidiu a favor dele. Como ele sabe?
por causa de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele parou de contar inimigos e começou a confiar no juiz. Parou de olhar para o tamanho da crise e começou a olhar para o tamanho do Deus que serve. E quando a perspectiva mudou, a fé explodiu. Porque fé verdadeira não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Não é fingir que está tudo bem, é confiar que vai ficar bem. Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Renato não vê a solução ainda, mas tem certeza absoluta dela. Não segura a resposta nas mãos, mas segura a promessa no coração. E isso transforma tudo. Porque quando você tem fé de verdade, você para de mendigar e começa a legislar. Para de implorar e começa a decretar. Para de reagir à crise e começa a profetizar a vitória. E o céu não tem escolha a não ser se alinhar com sua declaração, porque você está usando a autoridade que Jesus te delegou. Aqui está o segredo que transforma derrotados em vencedores. O tribunal espiritual não julga apenas comportamento, julga alinhamento. Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas alinhadas com seu coração. E dezembro é o mês onde ele ajusta esse alinhamento à força se necessário. Amós 3:3 pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A resposta é óbvia: não. Você não pode caminhar com Deus se não concorda com seus métodos. Não pode receber suas promessas se não aceita seus processos. Não pode querer sua glória sem carregar sua cruz. Não funciona assim. Então Deus usa dezembro para fazer perguntas diretas. Você está comigo ou só quer usar meu nome? Confia no meu timing ou só no seu? Aceita meu não ou só quer meu sim? Me ama pelo que eu sou ou pelo que eu posso te dar? E sua resposta honesta determina o que acontece em 2026. Porque Deus não compartilha glória, não divide adoração, não aceita ser coadjuvante na sua vida. Ele é Senhor absoluto ou não é nada. E quando você finalmente se rende totalmente, quando para de negociar com Deus e começa a obedecer incondicionalmente, algo sobrenatural detona. Ele te promove, porque agora você pode ser confiado com poder sem que isso destrua sua humildade. Então o que você faz nesta última semana de dezembro de 2025 para garantir que a sentença do tribunal seja favorável para 2026? Você faz 3 movimentos estratégicos: reconhece, renuncia e recebe. E precisa fazer nessa ordem exata. Primeiro, reconheça com honestidade brutal. Pegue papel e caneta, escreva tudo que você fez errado em 2025. Cada pecado, cada falha, cada omissão, cada oportunidade desperdiçada. E apresente isso diante de Deus, não com culpa paralisante, mas com humildade libertadora. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Segundo, renuncie toda aliança inconsciente com derrota. Cancele, em nome de Jesus, todo pacto mental com pobreza, doença, depressão, fracasso. Declare em voz alta: eu me desvinculo de tudo que não vem de Deus. Rompo todo laço com o passado. Anulo toda sentença negativa. Quebro toda maldição geracional. Encerro todo o ciclo de derrota, em nome de Jesus. Terceiro, receba pela fé, antes de ver com os olhos. Marcos 11:24. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Você declara que as promessas para 2026 já estão liberadas. Você agradece antecipadamente. Você celebra antes da manifestação. Você louva no deserto para trazer a chuva. Isso não é auto-engano. É lei espiritual. Última semana de dezembro de 2025. Renato está no altar da igreja, 5h da manhã, sozinho. Não porque alguém convocou vigília, porque ele não consegue mais ficar longe da presença de Deus. Algo mudou. Ele não ora mais com medo, ora com autoridade. Não suplica, decreta. Não pede como mendigo, reclama como filho e herdeiro. E então acontece algo que ele nunca vai esquecer. Não é visão cinematográfica,
Não é anjo brilhante, mas é uma paz tão profunda, tão sobrenatural que ele sabe. O tribunal decidiu. A sentença foi liberada. O caso foi julgado favoravelmente. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações. 3 dias depois, telefone toca. Um investidor que ele nem conhecia quer comprar parte da empresa. Não um resgate de falência. Uma proposta de parceria estratégica que transforma tudo. Salário triplo, sócio no negócio, recursos para expansão. Renato chora, não de surpresa, de confirmação, porque ele já sabia no espírito que algo tinha mudado. E sabe o que ele faz imediatamente? Não guarda o testemunho, compartilha. Porque quando você experimenta o poder do tribunal espiritual de dezembro, você não consegue ficar calado. Você precisa declarar, precisa testemunhar, precisa ser evidência viva de que Deus julga a favor de quem confia nele até o fim. Aqui está a verdade final que define seu 2026. Você não é vítima das circunstâncias. Você é co-criador do seu destino com Deus. Ele tem a soberania absoluta. Você tem a responsabilidade delegada. Ele abre portas impossíveis. Você escolhe se vai entrar nelas. Ele libera promessas eternas. Você decide se vai crer nelas ou duvidar delas. Deuteronômio 30:19 é cristalino. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida. Deus não escolhe por você. Ele apresenta opções, mostra caminhos, adverte sobre consequências e te capacita para escolher corretamente. Mas a decisão final é sua. O livre-arbítrio é seu. E dezembro de 2025 é o prazo para essa escolha. Então hoje, neste exato momento, você decide conscientemente. 2026 será radicalmente diferente. Não porque eu mereço, mas porque Deus prometeu. Não porque sou forte, mas porque Ele é fiel. Não porque entendo tudo, mas porque confio em quem entende. Não porque vejo a saída, mas porque creio que Ele é a saída. E quando você faz essa declaração com convicção inabalável, o céu entra em movimento. Anjos são despachados, recursos são mobilizados, estratégias são baixadas, portas são destrancadas. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora está saindo a luz. Não percebem? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então hoje, onde quer que você esteja assistindo isso, eu quero que você faça algo profético. Para tudo agora. Fecha os olhos por um segundo, respira fundo e declara em voz alta, com toda a autoridade que Jesus te deu. O tribunal espiritual decidiu a meu favor. Eu entro em 2026 vitorioso, abençoado, restaurado, promovido. Porque você não está entrando no novo ano sozinho, desamparado, à própria sorte. Você está entrando com o Deus que abriu o Mar Vermelho, derrubou Jericó, ressuscitou Lázaro, venceu a morte e destruiu o inferno. O mesmo poder que operou neles está operando em você agora. A mesma fidelidade que sustentou José, Davi, Daniel está te sustentando hoje. Apocalipse 21:5 profetiza sobre você. Eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, todas. Seu casamento que estava morto, suas finanças que estavam destruídas, sua saúde mental que estava em frangalhos, seu propósito que estava esquecido, seus sonhos que estavam enterrados. Tudo está sendo renovado no tribunal espiritual. Tudo está sendo julgado favoravelmente. Tudo está sendo liberado para manifestação total em 2026. E nós vamos testemunhar juntos. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e deixe nos comentários. O tribunal decidiu a meu favor, porque seu 2026 começa hoje. Deus nunca falha. Amém. A sua transformação começa agora. Motivação em Focus, inspirando uma geração de vencedores.